Amém. Lucas 14, 25 diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém, irmão? Deixe sentar em nome de Jesus. Parece que eu estou lendo essa palavra pela primeira vez. Na igreja, irmão, quando a gente, infelizmente, a gente sempre, antes de nós conhecermos a verdade, primeiro a gente vive um engano, né? Sempre tem isso dentro da nossa mente, ou por onde a gente vai, vive. E se nós tivéssemos desde o princípio, desde quando pusemos o nosso pé a primeira vez dentro de uma igreja, se tivéssemos sido ensinados na verdade, puxa, eu acredito que hoje o Brasil, quando olhassem no mapa, veria tudo vermelho, de fogo, uma nação incendiada pelo poder de Deus. Porém, nós fomos adestrados de forma muito errada. Nós viemos para a igreja com a filosofia de: vem para a igreja e diz para Deus o que você está precisando, que Deus vai te abençoar. Não foi assim que nós viemos para a igreja? Não foi com essa mensagem maldita e desgraçada? Foi com essa mensagem. Essa mensagem maldita e desgraçada que nos trouxe para dentro da igreja. Ou seja, nós não viemos para a igreja com o conceito de querer saber sobre Deus. Nós viemos com o conceito de querer saber sobre nós mesmos. E que Deus, o nosso escravo todo-poderoso, ia fazer o que nós queremos. Esse foi o conceito que nos trouxe para dentro da igreja. Ou seja, com este conceito, nós nunca seríamos igreja, ainda que estivéssemos dentro de um templo. Então, antes que você pense: poxa, mas pelo menos nós viemos para a igreja. Não, você não veio para a igreja nenhuma com esse pensamento. Esse não é pensamento de gente convertida. Esse não é pensamento de cristão. E esse conceito não faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você está na igreja em que reino de Deus, e o seu conceito não é de reino de Deus e a sua justiça estar em primeiro lugar, você ainda nem virou igreja, você nem sabe o que é conversão. Quem é convertido ao Evangelho, busca a força de um dia, se preciso for, porque nem todos serão assim, morrer pelo Evangelho. Esse é um conceito. As pessoas que estão na igreja para Deus abençoar a sua vida, elas não são crentes. Os crentes estão na igreja para Jesus contar com a sua vida. Tem gente que vem na igreja para Deus abençoar e ele voltar lá para o mundo e exibir o seu carrão. Isso é crente? Só se for crente de Universal, escravo da maçonaria, dos servos do diabo da Universal, daquele templo lá que tem uma prostituta lá chamada Jesus na Universal. Jesus da Universal para mim, meu irmão, é uma meretriz.
eu sirvo ao Jesus verdadeiro. Eu não sirvo um Deus meretriz, um Deus vagabundo, sem sentido, um Deus que está te prometendo bens da terra, bens da terra, bens da terra. Não é esse o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço, ele diz assim: ajuntai tesouro no céu. Essa visão de ajuntar tesouro na terra é do diabo. Olha os reinos do mundo e a glória dele. Ó, todo mundo quer isso. Eu te dou também se tu prostrado me adorares. Mas sobre isso a gente já fala bastante, né? Já tem uns 20 anos que eu falo sobre isso. Mas ainda assim, o número dos perdidos se multiplica como a areia que está na praia. E não vai parar nunca de se multiplicar, porque a porta da salvação é estreita e o caminho é apertado, e são poucos os que passam por ela. Perdição é para muitos, salvação é para poucos. Então, se nós tivéssemos desde o princípio, que tivemos um contato com o Evangelho, aprendido, que nós não estamos indo na presença de Deus para que Deus faça a nossa vontade, mas para que nós possamos conhecer, entender e fazer a vontade dEle, irmão, hoje nós seríamos algo realmente fora do normal. Nós já seríamos fanáticos e taxados de louco há muitos anos, demoramos muito. Nosso crescimento foi que nem uma tartaruguinha. Esse foi o nosso crescimento, que nem uma tartaruga. Muitos aqui ainda não deslancharam, não vislumbraram. Quantas pessoas chegam aqui perto de mim, pastor? Eu tinha 15 anos de assembleia. E sabe há quanto tempo eu me converti? Há um mês. Como assim, irmão? Não, porque tem um mês que eu estou frequentando aqui. Outro chegar, pastor, eu tinha 20 anos de igreja, mas agora eu estou com 3 meses de convertido. Como é isso? Não, eu tinha 20 anos na Universal. Tem 3 meses que eu conheço o ministério. Tem 3 meses que eu me converti. Eu falei, é mesmo? Mas isso, irmão, é rotina aqui dentro. Claro, primeira pessoa, quando ela me ouve, ela diz assim, esse é um maluco. Isso aí é um anticristo. Isso aí é um filho do diabo. Isso aí é o Satanás encarnado. Só não me chamou de chifrudo, mas está subliminarmente entendido, né, irmão? Isso aí é o diabo, isso aí tem chifre e tudo. Teve um irmão que ouviu a pregação chamada Deus é Vingador. Eu ainda vou chamar ele de irmão, quem sabe, né? Chamou a pregação chamada Deus é Vingador. Depois que ele chegou perto do irmão, falou, irmão, aquele CD que você me deu, daquele pastor, irmão, aquilo é o anticristo. Olha o entendimento do cabra. Anticristo. Imagina, ele não sabe nem quem será o anticristo. Logo um brasileiro vai ser o anticristo, irmão? Fala sério, não é. O anticristo não será um brasileiro. Ele não está nem conhecendo a Bíblia. Então, meu irmão, nós fomos muito mal instruídos. Mas eu garanto uma coisa, aqui não. Quem pisa nesse ministério não é mal instruído, porque o que eu tenho recebido do Senhor, eu tenho transmitido. Não tenho escondido nada, não tenho poupado nada. E não é brincadeira não, irmão. Outros podem não considerar isso, mas uma coisa eu sei, que tenho recebido do Senhor. Ele tem tido misericórdia da nossa alma, tem nos dado graça, tem nos aberto entendimento, e hoje nós somos o referencial de ensino bíblico no mundo inteiro. Quem quiser aprender Bíblia no seu fundamento verdadeiro, tem que acessar os trabalhos da geração Jesus Cristo, senão vai continuar comendo das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Até hoje tem gente achando que ainda pode ficar sem comer, que vai ficar mais forte contra o diabo. Estômago vazio e força espiritual. Ora, veja só. Eu comi o pão e o vinho, eu fui participante do corpo do Senhor. É mesmo? Não me diga, estou perplexo. Se não aprender com quem recebeu do Senhor, vai continuar pastando em pastos secos. Vai continuar pastando em pastos secos. Mas pastor, isso é tradição na igreja. Meu irmão, eu não vim para viver tradição. Eu vim para viver a revelação.
Eu não aceito tradição, eu aceito revelação. Só seguirei uma tradição se ela me for revelada hoje. Senão eu quero saber hoje o que meu Jesus tem para mim hoje. Ele é um Deus vivo e fala, e Ele tem que falar. Se eu sou igreja, Ele vai falar comigo. É assim que eu me conduzo. E cá entre nós, irmão, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Olha, os projetos de Deus conosco, irmão, eu só suplico a Deus uma coisa: Deus, me dá graça. Eu tenho que ficar de pé, que eu preciso ver essa glória que o Senhor está dizendo que tem lá na frente. Eu preciso vê-la. Eu não posso fracassar. Agora, muitos crentes em pleno século 21, no século em que a igreja será encerrada, a igreja será encerrada agora, no século 21, ela será encerrada, mais ou menos ali em 2070, a igreja chega ao seu fim. E ainda tem crentes em pleno fim da era da igreja que estão fracos, sem ânimo, sem vigor. E eu me alegrei num sonho que o irmão lá da África, o Vasco, mandou para a gente, dizia: pastor, Deus está me dando vários sonhos sobre o futuro, posições no futuro, anos do futuro. E eu tive um sonho com o pastor que era o ano de 2053. E eu estava no meio do povo da geração de Jesus Cristo, e o pastor pregando, e era a última pregação do pastor. O pastor estava pregando e se despedindo, que era a última pregação. Mas o pastor pregava do jeito exatamente como o pastor prega hoje. Isso me dá uma alegria, irmão, que eu suplico a Deus. Muita gente já me desafiou. Olha, tanta gente já começou bem e diminuiu. Tu também vai diminuir. Tu também vai fracassar. Todo mundo fracassou. O Silas fracassou, se envolveu com a maçonaria, se envolveu com a política. O Manuel Ferreira, que é um grande homem, tem 10 faculdades, ele fracassou. Você também vai fracassar. Daí, irmão, não estou brincando não. Já teve gente que entrou aqui para me dizer isso. Lembra do Marco Feliciano? Ele começou que nem você. Hoje ele pede desculpa pelas marretadas que deu. Você também vai pedir, você também vai fracassar. E eu ri e disse assim: quem sabe, né? Vamos esperar o futuro. Agora, pode ser que eu fracasse, mas se eu não fracassar, ainda tem um bocado de cabeça para me rachar. São 15 anos de geração Jesus Cristo, vamos comemorar. Já fizemos no dia 21, vamos comemorar no dia 5. Um chazinho, você se organiza, vem, participa. Tem sempre um papo saudável, divertimento. 15 anos. E eu hoje considero que o que eu vivi daqui para trás foi piada. Foi brincadeira de criança. Os meus projetos de entrega ao Evangelho de Jesus Cristo daqui para frente são tão tremendos que quando eu olho para a minha caminhada daqui para trás, que já somos mais ou menos uns 28 anos, eu digo assim: eu brinquei em 28 anos. E os inimigos estão dizendo assim: ele vai fracassar. Eu estou dizendo: espera. Ele vai diminuir a marcha. Ele vai aliviar a palavra. Eu estou dizendo: espera. Mas puxa uma cadeira e senta. Melhor pegar uma rede e deitar, senão vai ficar cansado, irmão. Porque o Senhor, meu Deus, já está mostrando para algumas pessoas que no último dia, no último ano da minha vida, em 2053, eu estarei pregando do mesmo jeito. Estarei marretando mesmo a hipocrisia, marretando o pecado. Estarei criticando as igrejas que fazem aliança, que vendem o sangue de Cristo, que cospem na cara de Deus, sujeitando seu sangue a outros holocaustos baratos dessa terra. Estarei criticando mesmo, estarei descendo a lenha mesmo. Porque se Deus me sustentar, é assim que vai ser e ponto final. Eu estou obstinado a ser servo do Deus vivo. E as pessoas dizem: você é fundamentalista. Ainda não sou o quanto pretendo ser. Você é fanático. Ainda não sou o quanto pretendo ser. Você é louco. Ainda não sou o quanto pretendo ser. Eu pretendo, meu irmão, respirar Jesus. Eu pretendo viver Jesus. Eu pretendo olhar Jesus. Eu pretendo que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo. Essa é a minha intenção. Quando as pessoas passarem na rua e dizem assim: alguém quer conhecer Deus? Fala com aquele louco ali. É isso que eu quero.
Como Pedro chegou na porta do Templo Formosa, Pedro e João, tinha um coxo lá, estendeu a mão e falou: não tem ouro nem prata. E o homem olhando com a cabeça baixa, ele falou: olha para nós. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Mas primeiro ele diz: olha para nós. Amém, meu irmão? É isso que nós queremos. Então, meu irmão, nós fomos muito mal adestrados no conceito de entrar na igreja. Se nós tivéssemos sido instruídos na verdade, muita gente hoje que está aqui caminhando já seria mestre na seara do Senhor. Tem pessoas aqui de 10 anos de igreja, 15, 20. Tem pessoas aqui que já passeiam pelas igrejas, convivem com o Evangelho, com a Bíblia, há décadas. Já deveriam ser mestres e ele põe mestre nisso. Um camarada entra para a faculdade, com 4 anos, ele se forma em professor de matemática. Não sei com quantos anos aí, se forma um professor de português. Para se formar num advogado, quantos anos é? 5 anos. 5 anos o cara se forma num advogado. Dizem que advogado tem que estudar pra caramba, né? Eu não sei para que estudar tanto para depois se tornar um ladrão. Advogado estuda pra caramba, né? 5 anos se forma um advogado. Depois pode prestar concurso para juiz. Tem crente que está na igreja há 10 anos e ainda não se formou em teólogo, em doutor de Bíblia. Amém, meu irmão? Não é para você se sentir envergonhado, é para você reconhecer quanto tempo você foi enganado. Irmão, vem para a corrente. Olha, na quinta-feira tem a campanha da busca do Espírito Santo. Você estava lá, coração sincero. Você achava que aqueles homens tinham recebido algo de Deus. Olha, Deus falou para a gente fazer a campanha da busca do Espírito Santo. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, venha. Você ia. Cadê o Espírito Santo? Te enganaram ou não te enganaram? Mentiram para você ou não mentiram? Mas Deus olhou o teu coração sincero e fez você pisar aqui. Aqui não tem engano, aqui tem verdade. Aqui tem verdade. Aqui os inimigos podem ranger os dentes, pode juntar a Guarda Nacional, pode juntar Exército, Marinha, Aeronáutica, que essa verdade aqui não será destruída. O Deus que edificou esse lugar, ele é coluna e é tabernáculo aqui, ele não será abatido. Basta nós andarmos na direção dele, e os inimigos não lançarão uma flecha contra este lugar. Então, meu irmão, a realidade é que há tempo para você despertar. Se você não despertar, ou melhor, se não houvesse tempo para você despertar, Deus não teria te chamado para cá. Deus olharia e dizer: não tem mais tempo para aquele ali não, esse não vou chamar. Porque uma coisa é certa, eu não bati na tua porta. Mas outra coisa é certa, o Espírito Santo bateu. E como bateu? Imagina, quantos CDs você já tinha ouvido? Quantos trabalhos você já tinha acessado na internet? De repente você acessa um desse ministério, o Espírito Santo diz assim: é lá que você tem que ir. Você já tinha acessado tantos. Quantas pessoas ouviram as mesmas coisas que você, mas permanecem nos seus sepulcros caiados? Mas o fato é que o Espírito Santo guerreou pela sua vida. Irmão, o que eu estou falando não tem nada a ver com o texto não, tá? Não começamos nem a pregar, não sei se eu vou pregar esse texto. Fiquei parado aí nesse tema. Entramos na igreja com pensamento errado. Mas, irmão, hoje, pelo menos aqui, na geração de Jesus Cristo, que nos ouvem, tem a chance de mudar completamente os seus conceitos. Jesus está falando aqui, achei interessante, né? É como se eu estivesse lendo o texto a primeira vez. Ele disse assim: renunciar um monte de coisa, laços parentescos, e no verso 27 ele ainda diz assim, no final do verso 26, e ainda renunciar a sua própria vida, quer dizer, renunciar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, a sua própria vida significa
renunciar a você mesmo. Você tem que olhar no espelho e dizer assim: cara, não quero mais saber de você não, sai do meu caminho que eu vou servir a Jesus. Você dizer para você mesmo: sai do meu caminho, senão eu te mato, eu quero seguir a Jesus Cristo. É isso que está dizendo, renunciar a si mesmo, sua própria vida. O que é isso? As suas percepções do mundo, os seus sentidos, os seus anseios, os seus objetivos, as suas vontades, aquilo que te dá prazer, aquilo que você busca, aquilo que você deseja, tudo aquilo que você gostaria de ter, você diz assim: sai tudo do meu caminho, eu só quero me prostrar nos pés do Senhor e o adorar. Renunciar à própria vida. Mas as pessoas vieram do mundo, bateram dentro dessas desgraças chamadas igreja, essas desgraças que roubaram décadas da minha e da sua vida, esses pastores pilantras, sem vergonha, mercenários, e tudo que eles queriam da nossa vida é que nós tivéssemos um belo emprego na sociedade para poder ter um dízimo alto e pagar a luxúria da família deles. Eles nunca ousaram falar a verdade. Eram mercenários, apóstatas, enganadores atrás do púlpito, como o apóstolo Pedro diz, que haveriam homens apóstatas que se introduziriam no meio do rebanho e não teriam piedade, e que fariam do povo de Deus o quê? Um negócio, uma massa de manipulação. Vê se o povo de Deus não se transformou num negócio, numa massa de manipulação. O povo de Deus hoje está bancando televisão para mercenários. O povo de Deus hoje está bancando iates, e os maiores luxos estão bancando aras de cavalos puro sangue importado. O que isso tem a ver com o evangelho, meu irmão? Põe um canal de televisão na minha mão que você vai ver. Por que na mão deles não faz a mínima diferença? Eu não quero um canal de televisão, não. Eu quero 5 minutos por dia. Pode ser de meia-noite a meia-noite e 5. É o bastante para mim. Eu incendeio esse mundo com uma fogueira que eu transtorno todas as gerações. Com 5 minutos, de meia-noite a meia-noite e 5, todo dia. Isso me basta. Por que eles têm o canal todo deles na mão deles e não faz a mínima diferença na sociedade? Sabe por quê? Porque eles estão impregnados do mesmo espírito deste mundo. Eles são homogêneos com o espírito deste mundo. Eles não são sal da terra, eles não são luz do mundo, eles não fazem nenhuma diferença. E foi assim que nós fomos iludidos e instruídos a nos conduzir de uma maneira inútil. Irmão, tu deu o teu dízimo? Deus vai te abençoar. Em que sentido? Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer prosperar. Tu vai ver só, daqui a pouco você tem a tua casa, daqui a pouco você tem o teu carro, daqui a pouco você tem, os teus filhos vão poder ir para a faculdade, Deus vai te fazer multiplicar o teu dinheiro e tal, a tua amassadeira, e você vai ter o teu cobertor, tudo que é de natural, tudo que é do mundo material você vai ter. Meu irmão, eu estou desprezando tudo isso que satisfaz a minha vida de homem natural. Eu estou desprezando, porque aqui diz que eu tenho que renunciar à minha própria vida. Eu quero é poder dobrar os joelhos e falar: Senhor meu Deus, e ouvir: eis-me aqui meu servo. É esse o anseio da minha alma. Todo dia quando eu paro e elevo os meus pensamentos ao alto, eu sinto o Espírito Santo se mover dentro de mim. Isso é a minha alegria, isso é a minha prosperidade, porque o dia que eu dobrar os meus joelhos e não ouvir Deus, eu me desespero, eu acho que eu me mato. A minha prosperidade não é o bem material que Deus acrescentou à minha vida. A minha prosperidade é a comunhão que eu tenho com Deus. É Ele que me diz: pode encarar os revólveres que eu estou contigo, pode encarar os exércitos que eu sou o teu Deus. Não te aflija, não te espante, não temas, porque maiores são os que estão contigo do que os que estão com eles. Que adiantariam as minhas riquezas se eu não tivesse essa voz? A igreja e os pastores que ficaram para trás de mim são mercenários, são hipócritas, são ladrões.
e não verão a glória de Deus, porque no reino de Deus não entra mentirosos. Então, meu irmão, nós fomos mal instruídos, nós fomos sem vergonhamente mal instruídos, e tem mais, hein? Quando não tentavam nos arrastar ainda para a maçonaria, quando não tentavam ainda nos convencer a votar nos candidatos deles. E qual é o argumento? Irmão, você não está entendendo, irmão. A igreja precisa de um representante no governo, no Congresso Nacional. Irmão, eu digo agora a igreja já tem o seu representante no governo. E ele governa sobre terra, céu e mar. Nós não precisamos de ninguém, nem de nada. O que nós precisamos, se somos igreja, nós temos, que é Deus. Cadê o revólver que vai matar o servo do Deus vivo? Se até para uma folha cair da árvore, Deus tem que permitir ela cair. Mas vai me dizer que você foi ensinado a isso? Foi nada. Foi nada. Então você admite que aqueles que foram teu pastor não passaram de pilantra, não te falaram a verdade, mentiram para você. As campanhas que eles faziam nunca foi para te aproximar de Deus, foi apenas para encher o cofre e o bolso deles. Campanhas que davam envelopes para você botar dinheiro, eles te roubaram, te assaltaram, ladrões. Você foi assaltado dentro de igrejas rotuladas de evangélica. Você foi roubado por pilantras e mercenários safados, que usaram a palavra de Deus, a Bíblia, como livro e o nome de Jesus para se engrandecer. Depois tem gente que vem dizer assim, não, irmão, não existe inferno. Se não existisse inferno, onde essa raça passaria a eternidade? Contumaz, obstinados de coração, porque não foi falta de Deus lhes mostrar o seu caminho errado, não. Eles escolheram com seu livre-arbítrio serem enganadores e falsos. Quantas vezes eu ouvi de pastores, irmão, time que está ganhando não se mexe. O que está ganhando aí, pastor? Não, olha a entrada de dízimos e ofertas, ó como cresceu. Esse mês nós crescemos em 25%. Então, time que está ganhando não se mexe. Os pastores, meu irmão, calculam o crescimento da igreja pelo aumento das cifras na conta bancária. Eu e Jesus, aqui, nós calculamos o crescimento da igreja pelos aqueles que dizem assim, Jesus, olha aqui, conta com o meu sangue. Aí a gente diz, opa, mais um, a igreja está crescendo, né? Agora, tu vai me dizer, não, pastor, eu já ouvi essas coisas em outros lugares. Eu vou dizer, é mesmo? Aonde que você ouviu isso? Eu quero congregar lá. Estou doido por uma igreja que fale isso. Eu digo, opa, posso descansar, vou lá ouvir também. Mas não tem problema. Enquanto não aprender quem fale, eu estou aqui para falar. Amém, irmão? Até 2053 eu estou aqui para falar. E daqui a pouquinho, vocês estarão falando também. Aliás, meu irmão, que eu queria dizer uma coisa. Te disponha ao serviço de Cristo, que você vai descobrir o que Ele já colocou dentro de você. Você não tem ideia do que já está dentro de você. Você que pode estar aqui na igreja há 2 meses, 3 meses, 6 meses, você não tem ideia do que já está dentro de você. Você não tem ideia. O que está dentro de você já é o bastante para transtornar a cabeça de muita gente, porque é uma verdade muito nua, crua e absoluta. Então, Jesus diz assim, não adianta, renunciou tudo isso. Jesus, eu renunciei meu pai por ti. Jesus, eu renunciei minha mãe por ti. Eu renunciei meus filhos por ti. Eu renunciei meu pai, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus, eu renunciei tudo por ti. E a tua própria vida, já renunciou também? Ah, Jesus, a minha própria vida, bem, Aí Jesus vai dizer assim, peraí, ainda te falta uma coisa. Jesus quer servos
E servos são aqueles que têm uma única preocupação de servir ao seu Senhor. Servo é aquele que diz assim: estou com fome, vou botar o meu prato de comida. Quando ele olha para o relógio, está na hora do meu Senhor comer. Ele larga a comida dele e vai preparar do seu Senhor. E uma comida nós temos: a nossa comida e a nossa bebida é fazer a vontade daquele que está nos céus. Servo é aquele que diz assim: vou limpar a minha casa. Quando ele pega na vassoura, ele diz assim: a casa de Deus está suja, deixa a minha casa suja, eu vou limpar de Deus. Isso é servo. Você sabe o que é servo? Você quer mesmo ouvir o que é servo? Você quer mesmo ouvir o que é servo? Servo é aquele que diz assim: esse mês eu vou no mercado fazer uma compra, porque as compras de casa estão acabando e meu filho vai ficar com fome se eu não for no mercado. Aí ele se liga assim: mas o dinheiro que eu tenho não é meu, é o dízimo do Senhor. Então meu filho vai ficar com fome, mas o que é de Deus eu vou entregar. Você é servo? Você tem ideia quando Jesus está dizendo assim? Jesus está dizendo assim: meu irmão, sabe quem é esse que decidiu construir uma torre? É Jesus. Você sabe quem é esse que vai sair à guerra e que faz revista no seu exército para saber se vai poder conquistar? É Jesus. Você sabe quem são os construtores da torre? Somos nós. Você sabe quem é o exército com quem ele conta? Somos nós. Jesus está construindo, Jesus está combatendo e ele nos recrutou. E ele está procurando se ele realmente vai poder contar conosco. São esses aqui, olha, repara bem, vamos esmiuçar um pouquinho para você entender. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Isso representa o investimento de Deus nas nossas vidas, para a realização das construções que ele tem a fazer na terra. Não são construções físicas, são construções espirituais. Depois ele diz assim, no verso 31, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda no caminho, envia uma embaixada para pedir condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que tem a ver o verso 33 com o resto da parábola? É porque o Espírito Santo me revelou que esses construtores e esses guerreiros do soldado somos nós. Ele investiu em nós, e ele investiu e disse, com esses aqui eu poderei vencer. Ele investiu em nós e disse, com esses daqui eu vou poder construir. Ele investiu em nós e disse, com esses ninguém vai zombar do meu nome. Verso 29, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem do seu nome. É a investida de Deus na nossa vida. Ele investiu. E ele está dizendo, eu investi. Eu sou estrategista, eu sou engenheiro, eu sou o general de guerra. Ninguém vai zombar do meu nome. Amém, meu irmão? Agora, me diz que foi para isso que te chamaram para a igreja. Para você se transformar num guerreiro. Não. Te chamaram para a igreja para você se transformar num capacho. Tem pastor aí que é uma piada. Irmão, dá para você levar minha esposa no mercado? Irmão, dá para você levar o meu carro no Lava Jato? Irmão, dá para você ir abastecer o meu carro? Irmão, dá para levar o meu filho no colégio? O vagabundo está mostrando o quanto ele é inútil, não faz nada, não serve para nada. Foi nisso que muitos investiram na tua vida, para te transformar num empregado. E você, com respeito, a reverência ao pastor, você sem discernir que aquilo não é um pastor, porque pastor, meu irmão, tem que ter mão calejada.
Você, sem discernir, você faz, você acredita que está fazendo para Deus. Não tem gente hoje que se diz ser de outras religiões e que acredita estar servindo a Deus? Assim também tem muitos por aí que pensam que são evangélicos porque estão dentro de um lugar onde um palhacinho lá na frente abre uma Bíblia. Tem gente que está achando que, não tem aquelas filosofias que as pessoas dizem assim, irmão, toda religião é boa desde que fale em Deus. Quando eu frequentava terreiro de macumba, tinha um demônio que era o chefe, ele é chefe de uma certa comarca, então em muitos lugares ele aparece. Tinha um demônio chamado Exu Tranca-Rua das Almas. Aí quando a gente ia consultar o cabra lá, ele dizia assim, não, tudo a gente depende daquele lá de cima. Ele não usava a palavra Deus, mas ele falava, aquele lá de cima. Aí quando alguém dizia assim, algum dos que estavam se consultando dizia assim, tudo nós dependemos de Deus, né, meu pai, chamava ele de meu pai, né, que não serve nem para padrasto, que dirá papai, né, meu pai, tudo depende de Deus, né, aí ele, isso. Falava em Deus lá também, né, qual Deus? Paulo diz que há um Deus deste século, com letra bem pequenininha, que é o diabo. Jesus disse que nesse mundo existe um príncipe, mas é o príncipe das trevas. Amém, meu irmão? Então, meu irmão, você foi enganado, eu fui enganado, mas não importa. Águas passadas não movem moinhos. O que importa é que hoje eu tenho a chance de Deus de me transformar em um tição tirado do fogo. E mais que um tição tirado do fogo, eu tenho condições de me transformar numa fogueira. E mais que isso, ainda tenho condição de incendiar as nações. Porque um livro incendeia um homem. E um homem incendeia a sua geração. É ou não é? É claro que é. É claro que é. Ninguém discorda. Se hoje você, irmão, olhar para trás e dizer assim, fui enganado, sabe o que significa isso? Significa que você hoje é capaz de discernir entre a mentira e a verdade. Então alegra-te, exulta e canta, porque hoje você tem condição de discernir a verdade. Deus te deu graça, entendimento e compreensão. Então, meu irmão, use agora a graça que Deus te deu e vá em frente. Desbrave mundo afora, conquiste, trabalhe e glorifique o santo nome do Senhor Jesus. Que todo o seu objetivo seja esse. Só para nós concluirmos, tem essa passagem aqui do verso 28 que diz: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Quer dizer, despesa, meios para construir, é o investimento. Então Deus olhou para nós e viu, eu tenho investimento suficiente para essa construção. E Ele falou, a palavra que vos tenho dado é Espírito e vida. É o que Deus nos tem dado, a sua palavra, o seu sangue, a sua honra em cumprir com a sua palavra. Ele tem dado isso, então ele tem visto que ele tem condições de construir, usando a cada um de nós. Não depende de Deus, depende de nós. Depois ele diz, verso 31, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. E você vê que é interessante que Jesus fala assim, se com 10.000 pode enfrentar quem vem com 20.000, não está errado não? Está errado. Pelo menos na nossa visão humana está errado. Se eu estou com 10.000, eu estou calculando se eu posso enfrentar e vencer quem vem com 10.000, 9.000, 8.000, 7.000. Mas ele está falando de 10.000 e 20.000. Ele está falando, eu estou preparando um exército que pode vencer um exército
2 vezes mais forte. Isso não é espiritual? É só espiritual. Ou seja, Jesus está falando, mesmo que eu tenha menos guerreiros, os meus guerreiros são bem melhores. Mesmo que eu tenha poucos, eu já decretei que um de nós perseguirá 100, e 100 de nós perseguirá 1000. Os inimigos virão por um caminho, mas fugirão por 7. Esse é o investimento de Deus nas nossas vidas. Amém, irmão? Verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Jesus não é conquistar, mas é renunciar. Não é conquistar coisas naturais, é renunciar. Ser discípulo de Jesus não é você receber, é você dar. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ah, pastor, então quer dizer, eu tenho que vender minha casa, eu tenho que vender meu carro, eu tenho que vender tudo. Não. Você tem que se desfazer de tudo aquilo que o Espírito Santo disser, desfaz-se. Isso tem. Então, meu irmão, de repente esta é uma oportunidade para você falar com Deus e poder dizer: Deus, o que eu conquistei e tenho tanto zelo, o que eu trato com tanto carinho, o que para mim é tanta glória, e na verdade, no fundo, é um caminho de morte que está me impedindo de me aproximar de Ti. Eu conheci pessoas que se afastaram de Jesus porque eram tão apaixonados por sua esposa, que quando a esposa dizia assim: vamos no shopping, ele dizia: mas hoje é domingo, é dia de igreja. Ah, não, um diazinho só não faz mal não. E ia para o shopping no domingo e não ia para a igreja. Outros amavam tanto o filho dizia: papai, amanhã é domingo, vamos jogar futebol? Não, mas amanhã de manhã tem a escola dominical, né? Ah, papai, vamos jogar futebol. Ah, sabe como é, né, pastor? Fica difícil dizer não para uma criança, né? Filho é um momento, né? Depois cresce e tal, e a gente perde isso. Então, eu fui bater uma bolinha com meu filho. Vai, infeliz, vai, desgraçado. Trata o teu Deus como o resto, que ele vai te tratar da mesma maneira. Você já está dando o exemplo para o teu filho, que ele pode deixar de ir para a igreja para jogar uma bolinha. Quando ele crescer, tiver com 16 e 18, que tu disser assim: filho, vamos para a igreja, ele vai dizer assim: não, pai, eu marquei futebol com meus colegas. Aí tu recebe essa bofetada na cara. Ou não é assim? É exatamente assim. Instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Se eu instruo o meu filho aos domingos de igreja, ir para shopping, ir jogar futebol, quando ele tiver com 16 anos, que eu perder o domínio sobre ele, o que é que ele vai me dizer? Marquei um futebol com meus colegas, hoje eu não vou para a igreja. Aí sabe o que eu faço? Vou chorar na cama, que é lugar quente. Vou ver o meu filho se perdendo, indo para o inferno. Amém, meu irmão? Até aqui nos tem ajudado o Senhor.